Salve seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Temas do vídeo: com problemas familiares, Gil é liberado de treino no Santos. E Santos não paga parcelas pela compra de Patrick e Atlético Mineiro aciona o CNRD. O Santos está devendo a compra do Patrick. Essa é a gestão de reconstrução, tá? É a gestão de reconstrução. Agora, nem culpar uma outra gestão o Marcelo Teixeira pode mais, porque essa compra, embora todo mundo tenha avisado, não faz, não contrata, vai dar errado, não faz o que o Galo tá pedindo, não contrata o Patrick, vai dar errado. Deu errado, né? E o Santos não pagou um jogador que comprou junto ao Galo, tá certo? Não tem transfer ban nesse caso, porque no sistema nacional você tem que acionar o CNRD, você entra numa fila para recebimento e tal, mas a gente vai falar sobre isso também, porque essa gestão de reconstrução do Santos tá uma maravilha, tá uma delícia, tá certo? Antes, olha esta peita nova do Peixão, essa é desse ano, a listrada, chegou aqui, cara, muito boa. Essa é a versão torcedor, tá? Com bordado e não com o patch de profissional, tá? Mas gostei muito do pano, o pano é bom, tá? O pano é bom. Gostei muito dos detalhes, a gola é bem trabalhada, porque geralmente estão fazendo a versão de torcedor bem ruim. Nesse caso aqui, tá muito boa, tá? A gente pode ter críticas à Umbro, eu também tenho, mas essa versão tá muito boa a camisa, eu gostei bastante, tá? Dos detalhes, das costuras. Então você pode ir na Foot Fanatics, adquirir essa e vários outros produtos do Santos com 7% de desconto, aplicável nos descontos que já tem, inclusive, no cupom Peixão na Foot 7, tá certo? Ou primeiro link da descrição, ou apontando seu celular, sua câmera para este QR Code que você vai direto lá para nossa loja dentro da Foot Fanatics. E só para mostrar, cara, sou colecionador de futebas, de camisas de futebas, tenho mais algumas aqui. Olha essa do Ajax, que coisa mais linda, bicho. Peguei aqui também, ó. Ela tem os detalhes, ela é comemorativa dos cento e todos os anos do Ajax aí, 125, se eu não me engano, né? O logo diferente, né? O patrocínio num vermelho da cor da camisa, maravilhosa. Peguei também essa aqui, vou espirrar, com todo respeito. Do Arsenal também, muito bonita, né? A terceira camisa do Arsenal da temporada, muito bonitas. Eu acho que eu tenho também a do México, da atual, que é maravilhosa. Olha essa do México, maravilhosa, cara, maravilhosa. Vou pegar aqui e mostrar a frente dela. Linda, linda, linda camisa do México, tá certo? Todas peguei lá na Foot Fanatics, você pode adquirir também no cupom Peixão na Foot 7% de desconto na loja inteira, em todos os departamentos, tá? Vai lá e adquire, óbvio. Pega a sua do Peixão, que tá maravilhosa. Versão de torcedor, mano. Precisa ser a versão de jogador, não, tá? Embora a versão de jogador tenha um pano ainda melhor. Mas essa aqui tá muito boa. Beleza? Vamos falar aqui das notícias do Santos, que é importante a gente citar. Vamos começar com o Gil, porque tem um rumor falando do Gil tá pensando em se aposentar, quer encerrar agora a carreira no meio da temporada, aproveitar o momento. Ele já pensava antes do começo da temporada, né? Já tava falando ano passado que seria a última temporada dele como jogador. Aí teve todo aquele lobby de muitos torcedores. Eu não estou incluso, mas não tem problema, tá? Você pedir pro Gil continuar, ele tava realmente jogando bem. Muitos torcedores pedindo pra ele continuar. O Ricardinho Martins fez lobby pra caramba. Fica aí, por favor. Não aposenta não, Gil. Fica mais uma temporada e tal, né? E o Gil fez essa escolha aí que aparentemente é de aposentadoria, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? Tem a matéria aqui do Musetti, mas vai além da matéria do Musetti, né? O Gil, inclusive, tá fora do clássico contra o Corinthians, tá? Com problemas familiares, Gil é liberado de treino do Santos. O Gil pediu dispensa da atividade de ontem, tá? Do CT Rei Pelé. O UOL apurou que o assunto é sério e ainda não há uma confirmação sobre presença dos zagueiros nas próximas atividades do treinador Kleber Xavier. O Meu Peixão publicou que Gil pediu uma rescisão amigável, mas o zagueiro nega. Dirigentes do Santos afirmam que o experiente atleta de 37 anos deve continuar. Zé e Valdo e Bom Tempo também não foram a campo, né? Aí tem toda a parte de transição e etc. Né? Tem a parte do Furt e do André, que foram reintegrados também. A imprensa acompanhou 40 minutos do treinamento, depois os jornalistas foram convidados a se retirar. A comissão técnica juntou todos em um campo e preparou um treino de enfrentamento, contra-ataque, contra-defesa em situações de jogo, e não houve esboço do time titular. Vamos falar do Gil, cara. O Gil é um jogador de ótimo comportamento, tá? Sempre foi dado uma liderança aí. No Santos ele sempre
respeitou o clube que ele defende, sempre respeitou a instituição, tá? A gente tem carinho pelo Gil, sim. Tem muita gente, assim, certos pontos me incomodam. Tem gente que trata o Gil com uma certa idolatria, o que eu acho completamente incabível, porque ele jogou muito bem um ano de 2024, Campeonato Paulista e Série B. Ótimo. Possivelmente o jogador mais regular do Santos na temporada. Eu não achava que ele deveria continuar, se continuasse para ser um bom reserva, não ser o titular absoluto. E o Gil, nesse ano, principalmente depois que começou o Brasileirão, foi muito mal, né? Tava envolvido em momentos cruciais ali e acabou não tendo um desempenho aceitável, perdeu a posição. E a gente não sabe que um problema familiar que o Gil tá enfrentando. Desejo força para ele, que esse problema se solucione, que ele consiga, junto com a família dele, resolver isso aí. Realmente, assunto familiar, ele é primordial, ele é o mais importante. Você tem que cuidar da sua família o tempo inteiro. Agora, sobre a possibilidade de rescisão, como o meu Peixão noticiou, e o Gil negou, eu acho que, mesmo que caminho pra isso aí, tá tudo bem, cara. Eu acho que o Gil não é uma resposta hoje, entendeu? O Gil é mais uma incógnita. E eu acho que o Santos vai precisar, nesse meio de temporada, durante essa janela, fazer uma reformulação. Como eu venho dizendo em outros vídeos aí, eu acredito que o Santos vai para um all-in, copiando e emulando o Corinthians do ano passado. Mudar tudo o que puder dentro dessa janela, gastar o que não tem, e não tem, né? A gente vai falar disso já já, para tentar reverter totalmente a temporada e conseguir uma resposta muito rápida. Então o Santos vai precisar de uma reformulação rápida, com jogadores que são uma resposta muito rápido, para tentar dar uma mudança nessa temporada. Então, a saída do Gil e eventual aposentadoria, eu até entendo. Se ele optar por isso, era o que ele já tinha vontade de fazer quando ele viu que já começou as críticas e tal, em vez de talvez manchar uma história até bonita que ele tem no Santos, ele prefira optar pela aposentadoria como ele pretendia desde o começo do ano passado e acabou continuando para essa temporada, tá? Então é isso. Eu acho que pode haver sim alguma coisa com relação a isso. Eu não vou negar, por mais que ele tenha negado nisso nesse momento, eu acho que é uma possibilidade real de acontecer, tá? É só um feeling, não é nenhuma informação. Eu acredito que ele tem esse desejo mesmo, já que, bom, tô perdendo a posição, né? Tô recebendo críticas ali, antes de me queimar com a torcida, como ele se queimou com a torcida do Corinthians, tá? O Gil era ídolo do torcedor do Corinthians, e a relação dele se desgastou a tal ponto que hoje o torcedor tem até certa raiva dele, mesmo ele ter sido um jogador importante, campeão de títulos importantes com o clube, foi campeão brasileiro e tal, né? Foi zagueiro de seleção brasileira no Corinthians, mas a imagem foi desgastando a tal ponto que hoje nem existe quase, né? O torcedor do Corinthians, num plano geral, tem até raiva do Gil, de algum modo, e a maneira que o Gil também lidou com a saída, as provocações que o Gil teve com o Corinthians também, acabou criando isso. E eu acho que talvez ele pense em evitar esse tipo de desgaste com o torcedor do Santos também, para não ficar com uma imagem que hoje é até certo ponto imaculada, o torcedor tem muito respeito por ele e gratidão pelo desempenho que ele teve, para não fazer isso, né? Em vez de, para evitar isso, é melhor pendurar chuteiras como a era o intuito dele no começo de tudo, tá? Eu não sei a tua opinião, eu gostaria até de ouvir se você é a favor ou você acha que é melhor ele continuar. Eu manteria ele até o final da temporada para ser o que eu imaginava desde o começo. Se ele fosse ficar, para ser um reserva. Um jogador que pode entrar no final do jogo, um jogador que pode fazer um bom segundo tempo, um jogador para jogar no miolo de 3 zagueiros, embora muitos dizem que ele não gosta de jogar com 3 zagueiros, tá certo? Agora sim, ele tem que escolher também, né? Ele tem que jogar do jeito que o técnico mandar. Então, às vezes, para fechar um sistema defensivo, o Gil ainda é muito bom na bola aérea, ele tem essa aí, principalmente a defensiva. Eu acho que pode agregar sim, mas eu não acho que ele tem que ser a resposta para tudo. Se ele tivesse muito bem, voando, tal qual o Thiago Silva consegue manter o nível com 40 anos, eu não teria problema nenhum ter um jogador mais velho no elenco. Eu só acho que o Gil já não consegue isso desde os tempos que ele já defendia o rival. Quando ele ainda estava lá, ele já estava em queda técnica na primeira divisão. Na Série B ele sobrou, na primeira ele não conseguiu. Tá certo? Esse é meu ponto de vista, mas você pode discordar, não tem problema nenhum, tá? E a outra informação é essa matéria do Globo Esporte, da Ana Canhedo, sobre o não pagamento do Patrick, né? Santos não paga parcelas pela compra de Patrick, Atlético Mineiro aciona o CNRD. Peixe dividiu a compra do MEI em 12 vezes, mas não quitou nem a primeira parte. Gestão Marcelo Teixeira. Completo, tá? Desde a contratação.
O Atlético Mineiro acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para receber o pagamento integral do Santos pela compra do meio-campista Patrick. O jogador pertence ao Peixe, mas está emprestado ao Atlético Paranaense, onde disputa a Série B. O Alvinegro acordou com o Galo cessão temporária de Patrick na temporada passada, em contrato no qual se comprometeu a comprá-lo de forma obrigatória em janeiro deste ano, independentemente das metas. 5 milhões de reais, tá? Na compra, pagaria 12 parcelas de janeiro a dezembro de 25. Patrick, por sua vez, assinou com o Santos o contrato até dezembro de 26, mas o Peixe não pagou nenhuma das 3 primeiras parcelas do acordo. O não pagamento pelos 90 dias abriu margem para o Galo judicializar o caso depois de notificar a equipe da Vila Belmiro. O total do acordo é de US$ 1 milhão, com parcelas mensais na casa dos 430 mil reais. Patrick disputou apenas 11 partidas pelo Santos no ano passado, período em que foi pouco utilizado pelo então treinador Fábio Carille. Neste ano, foi repassado temporariamente ao Furacão para a disputa da Série B. O jogador não estava nos planos do Santos e nem do técnico Pedro Caixinha, que assumiu o time em janeiro, mas já foi desligado e também cobra sua multa rescisória na justiça de 15 milhões. Parabéns para a gestão da reconstrução, essa gestão maravilhosa que o Santos tem, né? E aí ele vai vociferar no microfone, dizendo que não tem crise, que a gestão tá muito bem. Cara, o Marcelo Teixeira ele deve estar numa sinuca de bico. Ele deve estar desesperado, porque não conseguiu, com o Santos, arrecadar o que se imaginava desde a contratação do Neymar. E aí tem toda a parte de que a gente já falou aqui, o Neymar fora de campo também acabou criando esse custo a mais, né? O Neymar não está se pagando como se imaginava. Ele conseguiu só uma parte, o fato dele ficar fora de campo também criou um problema com relação a isso. Eu acho que deve ter, deve ter algum tipo de conversa com relação a isso por causa de não estar em campo e de não conseguir tanta arrecadação. Por mais que no contrato o Santos seja obrigado a pagar todo esse valor, ainda faltam por volta de 30 milhões de reais com relação ao que o Neymar tem a receber do Santos até o dia 30 de julho. O Santos está comprometido por contrato a pagar isso. Eu não sei se tem alguma conversa com relação a isso. Falam na renovação de contrato dele que saiu no Diário do Peixe. A gente falou no vídeo anterior, tá? Mas a situação do Patrick é mais um que entra na fila. Então a gente já sabe, publicamente são 4 casos, com muitos gastos. O Patrick é o mais barato, tá? Mas, só dizendo, desde o primeiro momento em que o nome do Patrick foi vinculado ao Santos, não só eu, como muitas pessoas falaram, é uma bomba, não contrato, o Patrick não joga bola desde que saiu do Internacional de Porto Alegre, cara. Ó, o Patrick, só pra ter ideia, quando ele saiu do Inter, deixa eu só colocar aqui, porque a gente vai chegar lá. Né? O Patrick saiu do Inter em 2021. O Santos contratou ele em 2024. Desde 2021 já estava mal no Inter, tá? Em 2022 ele foi pro São Paulo, alternou em péssimos e momentos razoavelmente aceitáveis. No Galo ele não jogou absolutamente nada e o Santos em 2024, com o Galo capitaneando essa negociação, dizendo que era um reforço pensando em Série A, fez o favor de tirar o Patrick do Atlético Mineiro. Tá devendo, não tá pagando, tem que pagar, comprou, tem que pagar. Mas desde o primeiro momento, todo mundo falou, não contrata essa bomba, não vai render. Se realmente, como tem gente da mídia esportiva que fala que o Santos tá na crise porque a diretoria escuta muito o torcedor, isso mostra que não, né? Porque a torcida falou, não contrata esse cara, ele não vai dar bom. E foi um dos grandes motivos para a fúria que o torcedor criou do antigo treinador de 2024. O santista ficou com muito ódio do Carille pela proteção que ele teve ao Patrick. Foi um dos grandes motivos também. Foram vários, né? Esse aqui é só mais um. As pessoas tendem a esquecer, as pessoas tendem a falar, ai, mas o Carille foi o que teve mais tranquilidade, mais conseguiu resultados nesse time. O Patrick é um dos grandes personagens aí, porque ele aprovou, né? O Galo contratou, o Marcelo Teixeira assinou, aceitou pagar e não pagou, e o Carille aprovou a contratação de um atleta que ele tinha medo de escalar na Vila Belmiro. As pessoas adoram esquecer coisas importantes. Esse é um dos motivos, a contratação do Patrick, né? E, pelo que eu sei, não tá jogando também no Atlético Paranaense. Porque é ruim, não consegue mais jogar. É um jogador que tem muitos problemas técnicos e físicos, principalmente. Ele não consegue jogar. E aí virou um grande problema. Uma bucha que agora pertence ao Santos, tá emprestado ao Atlético Paranaense, mas ele vai voltar pro Santos. Porque ele tem contrato até o fim do ano que vem.
com o nosso clube. É isso que essa gestão da reconstrução fez. Uma bomba que foi avisado incansavelmente por muitas pessoas e mesmo assim o nosso querido presidente fez questão de contratar essa bomba. Fez questão de negociar uma contratação de um jogador que não precisava, que depois que entrou no time criou mais problema do que solução. Foi o jogador que foi o mais caro do ano passado, com o contrato mais caro, com o maior salário de todo o elenco. Era o Patrick na temporada passada. E 11 partidas sem gols ou assistência. Aliás, 11 partidas com uma assistência. Pois é, foi essa bomba que o Santos foi atrás. Tá devendo, tem que pagar. Não importa se ele tava mal no Galo, se foi um problema. Foi feita uma análise, teoricamente, foi feito um acordo, foi feita uma negociação, foi assinado um acordo, foi feito um contrato e ele está aqui. Então, o Patrick é o quarto nessa lista. Caixinha, dívida de 15 para 18 milhões. João Basso, dívida de 16 milhões de reais. Jean Lucas, aproximadamente 12 milhões de reais. E mais 5 aproximadamente do Patrick. 4 dívidas aqui. Somando, 15 mais 15, 30. Sobrou 34. 34 mais 12, 46. 53 milhões de reais aproximadamente. 51 milhões de reais aproximadamente. Arredondando, Santos tem só com esses 4 personagens 50 milhões em dívidas, sem contar salários e premiações. 50 milhões em dívidas de transferência. É essa gestão de sucesso, de reconstrução que está fazendo o Santos. 50 milhões de reais dessas bombas aqui, já daria, sobraria ainda 20 do que tem que ser pago ao Neymar e daria para reformar o CT inteiro, tá? Outra coisa que eu quero até apontar aqui, hoje foi divulgado no perfil do Santos, né? Nada contra os profissionais envolvidos, tá? Sobre a pintura, a Vila Belmiro realmente tá muito boa, né? Arrumaram a fiação, melhoraram a parte elétrica da Vila Belmiro, melhoraram a aparência, né? Pintando os assentos, pintando o exterior do estádio, vários lugares. Então, assim, tá mais bonito de ver. Porém, eu fiquei intrigado. Não vai derrubar o estádio? Não tá pra derrubar o estádio? Por que tá reformando a Vila Belmiro? Tem caroço nesse angu, cara. É conversa de estádio novo, é conversa... Se vai demolir o estádio, por que ele está sendo reformado? Qual o sentido disso? De uma reforma no estádio que está prestes a ser demolido para ser reconstruído. Eu tô intrigado com isso aí, cara. Não faz muito sentido na minha cabeça. Vi a postagem, até comentei, falei, mas não vai derrubar o estádio? Por que tá reformando tanto? E o Santos continua com 16 mil lugares na Vila Belmiro. Dos grandes clubes é o menor estádio. Aliás, de quase todos os clubes da primeira divisão, eu acho que é o menor estádio. Talvez o do Mirassol seja menor. Só. Essa é a reconstrução que o Santos está fazendo. Tem tanta coisa para resolver nesse contrato com a W Torre que o estádio não foi abaixo ainda. Já era pra gente estar jogando no estádio novo, mas tá tanta mudança, tanta coisa e tal. O estádio ficou mais caro, o estádio não foi colocado abaixo, não foi feito nada. Aí o torcedor vem, pô, vai ter que fazer um estádio para 40 mil. A gente discute, fala, não, mas a realidade é essa. E nem a realidade a gente tem mais. Se é para sonhar, então vamos sonhar com o maior estádio possível. Porque até agora é só papel, é só conversa, é só reunião marcada. Eu realmente, de verdade, eu não entendo por que estão reformando a Vila Belmiro, cuidando da Vila Belmiro, se daqui a pouco, conforme todos eles estão falando, principalmente o presidente do Santos, se ela vai ser colocada abaixo para levantar um novo estádio. Eu não entendo reforma. Mas, vamos ver, né? Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima.